Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, fazendo somente o áudio com algumas paisagens para você. Essa paisagem do arco metropolitano, quando eu volto do trabalho todos os dias. Estamos com dificuldade no nosso celular, a câmera não está muito boa. Pedimos já a campanha já do celular novo para 2025, já que para 24 já é meio impossível, não é isso? Vamos lançar a campanha daqui a pouco, né? A gente está com um projeto aí, se Deus permitir, e tudo dando certo, trocar de carro pro ano que vem, pro outro ano, toda vez no final do ano é assim, ano que vem troco de carro, né? Chegamos aí faltando apenas um mês para o Natal, hoje dia 24, um mesinho para o Natal. E a gente já começa a pensar, o 13º vai entrar, vou fazer o quê? Vou pagar isso, pagar aquilo, vou comprar um presente para as crianças. Resumindo, a gente inicia novembro já pensando em dezembro. E em dezembro, prometendo que em 2025, no ano seguinte, vai comprar outro carro, vai fazer um curso. Resumindo, a gente promete muita coisa. Mas olhando para a realidade de hoje, lembrando que a liturgia de hoje é Daniel capítulo 7, versículo 13 ao 14. O salmo é o Salmo 92, entre parênteses, 93. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 8. O Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33b ao 37. A gente primeiro quer analisar um pouco da semana. Durante a semana foi caindo as máscaras, não é isso? Aonde temos aí 37 pessoas sendo processadas pela Polícia Federal, conclusão dos processos, incluindo entre eles todos os inocentes, não tem culpa de nada, eu tenho certeza que são inocentes na casa da mãe deles, e nenhum deles envolvidos em nenhum tipo de situação que possa ser, vamos dizer assim, vergonhosa para eles, nenhum deles envolvido em golpismo, todo inocente. Contém ironia nessa frase. Entre eles tem um padre. Hoje, Dia Nacional do Leigo, e nós queremos celebrar o laicato. E esse padre José Eduardo, se eu estiver errado no nome, não brigue comigo. É um cidadão que usa a internet para vender cursos. Um dos cursos que ele dá é um curso sobre quem é Lúcifer. Ele conhece de perto Lúcifer, né? Pelo menos o empregado dele que trabalhou, que foi presidente do Brasil durante um bom tempo. Então, o cara cobra até R$ 900 para poder falar sobre doutrina da igreja. Pessoal, aqui no meu canal vocês escutam a doutrina de graça. Quem quiser fazer um Pix, pode fazer, né? @denonato é o meu canal aqui no YouTube, também no Instagram, @denonato. Quem quiser fazer um Pix, fique à vontade, né? denonato1@gmail. Mas não precisa mandar R$ 900 não, mas se mandar 1.000 eu agradeço. E o camarada vai vender cursos e vai alegar na sua fala que está sendo perseguido por causa da sua religião. Temos que saber separar o que é a religião que nós seguimos e as nossas, vamos dizer assim, as nossas ideologias. Eu, particularmente, muito criticado às vezes por eu ter uma posição aqui no nosso canal, quando eu falo de política, ou quando eu faço análise tendo posições à esquerda, eu sempre sou à esquerda nesse sentido, então eu não sirvo, né, para muita gente. Inclusive sou mal visto por alguns, mas eu quero que eles vão tudo se lascar. E se tem que estar do lado da história, estou do lado dos excluídos. Que Deus possa me ajudar a manter a fidelidade. Se a luta é do povo, é do lado do povo que eu quero estar. Então, olhemos bem para essa realidade e vamos nós para a liturgia de hoje. Aquela proposta nossa de falar apenas 15 minutos aos domingos, meio de semana falamos 10 minutos, e final de semana falamos apenas 15 minutos, porque nosso canal está tendo, o pessoal pediu para falar um pouco menos, né? Então a gente está tentando atender ao público, porque o pessoal quer assistir tudo, mas às vezes é muito longo. Então a gente dá uma segurada aqui, então estamos tentando nos adequar à vontade popular. Primeiro, a gente vai entender que hoje, domingo, dia do leigo, o leigo, ou laicós, ou laós, não é qualquer um.
Ser leigo significa ser parte do povo de Deus. Essa palavra leigo é uma palavra muito atribuída a quem não sabe de nada. Mas, na verdade, no tempo bíblico, a palavra leigo ela não existia. A palavra que nós usávamos era a palavra eleitos. E nós, quando usamos a palavra eleitos, porque somos todos eleitos de Javé, todos eleitos do Deus Criador. Uma das grandes palavras que surgiu na Idade Média é o laicato, é o leigo. Porque cria-se a ideia que o leigo é aquele que não sabe nada, mas na verdade o leigo era aquele que não sabia o latim, devido à realidade do tempo. O latim foi caindo em desuso e todos aqueles que não sabiam o latim eram chamados de leigos e algumas regiões, como na Normandia, eram chamados até de bárbaros. Interessante ainda é que a palavra leigo, como é usada hoje pela sociedade, aqueles que não sabem nada ou aqueles que sabem pouco, ela começou a ser usada somente depois do ano 300. E a gente pensa que o laicato é uma vocação que nós, cristãos, devemos ter. Todos os cristãos nascem no laicato. Até o Papa Francisco foi leigo um dia. E a gente vê claramente que o primeiro a usar o termo leigo foi Clemente na sua carta, né, aos Coríntios, lá no ano 95, depois de Cristo. E ser leigo é ter consciência da sua vocação batismal. Ser leigo é ter consciência da sua missão diante do mundo, como diz o documento 105 da CNBB. Nós somos chamados, como leigos, a trabalharmos a vocação nossa dentro do contexto da realidade que vivemos. Por isso, o laicato, que nós acreditamos que nós somos, nos convida a olharmos para a palavra de Deus sempre. É a partir dela que nós iremos nos alimentar da realidade do mundo. Jesus, o nosso Senhor, nunca foi do clero, nunca foi da classe sacerdotal. Contudo, a sua vinda à realidade deste mundo nos concede o tríplice ministério. Nós somos leigos, sim, mas temos a missão de sacerdote no meio do mundo, de profetas no meio da realidade que vivemos. E também temos a missão de reinarmos servindo uns aos outros. Um reino diferenciado. Por isso, a palavra laicós ou laós, que nos convida a olharmos para a liturgia de hoje, como disse na abertura já, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 ao 14, o Salmo 92, o texto de Apocalipse de São João, capítulo 1, versículo 5 ao 8, e o Evangelho de São João, onde temos o embate entre Herodes e Jesus, entre Pilatos e Jesus. E esse embate entre Pilatos e Jesus é um embate que nos convida a meditarmos. Como se dá os nossos embates? Pilatos representa todos nós que queremos de Deus uma resposta imediata. Pilatos, aqui nesse contexto, representa aquele que tem o poder e não abre mão do poder para se manter na estrutura condenando inocentes. Pilatos também aqui é aquela pessoa que não vive por si mesmo, mas vive para agradar uns e outros. E Jesus aqui, ele traz para nós algumas perguntas, e ele pergunta se nós ouvimos falar dele ou se nós seguimos ele, porque nós temos consciência quem ele é. Muitas das vezes, nós nos deixamos levar pelas fofocas em nossas comunidades, em nossas famílias, em nosso trabalho. Tem a palavra que a gente usa muito, é a palavra pilhar. Ficamos pilhados, magoados com algumas falas e nos deixamos levar por elas, e por elas nós nos ferimos, e por elas nós ferimos os outros. E essa discussão entre Jesus e Pilatos aqui é um embate onde Jesus no final acaba dizendo: tu dizes.
Eu sou rei, mas não um rei qualquer, não um rei colocado nessa realidade humana como alguns querem. O reino de Deus que eu sigo é o reino que envolve a verdade. A famosa frase que a gente escuta por aí, aqui é gente de verdade. Talvez nos falte em nossas comunidades sermos gente de verdade. Agirmos como pessoas de verdade. Não apenas como joguetes na mão do poder. Nesse período onde muitos estão abraçando essa ou aquela ideologia, ou estão se dizendo a parte da realidade do mundo, Jesus nunca ficou à parte. Ele sempre esteve envolvido nas maiores, vamos dizer assim, polêmicas, seja na questão da moeda, quando pergunta de quem é a moeda, se é lícito pagar imposto, sobre a questão do casamento. E até ontem mesmo nós lemos lá, falando da realidade do mundo que há de vir, com a lei do levirato, ou a lei do cunhado. E nós somos convidados a também nós respondermos esse embate do mundo. Também nós somos convidados a responder a realidade do mundo que há de vir, do mundo que está à nossa volta. O evangelho de hoje, ele fala de Jesus sendo condenado. Mas não é sendo condenado simplesmente por ser condenado. E hoje, a Igreja Católica celebra Cristo Rei, o Cristo Rei do universo, o Cristo Senhor da história, aquele que vence os desafios do mundo. E nesse sentido que nós, às vezes, quando falamos no Rei, a gente pensa numa pessoa distante, quando Jesus, como o Rei do universo, quer ser próximo. O Evangelho ainda, nesse embate, Pilatos demonstra toda a sua prepotência quando diz: não foi eu que entreguei você à condenação, foi teus amigos. E aí a gente tenta começar analisando que tipo de amigos somos nós. Nós temos facilidade em condenar, temos facilidade em apontar defeitos, temos facilidade em apontar erros uns nos outros. E Jesus deixa bem claro que não é assim que funciona. Qual é a sua opinião acerca de Jesus? Pilatos tinha a dele. Você tem que ter a tua. Sendo que Pilatos estava envolvido com a questão do poder, da estrutura que ele estava inserido. E Jesus pergunta: tu falas assim por si mesmo ou fala por ouvir falar? Sabe, senhores, sabe, senhoras, ser cristão no mundo de hoje é levar a verdade. E é isso que Jesus traz para nós, quando fala que veio para dar testemunho da verdade. E o nosso comprometimento com a verdade envolve não apenas uma verdade simbólica, mas a verdade real. Mesmo aquela verdade que às vezes não tem nada a ver com a nossa vontade. Que possamos nós, nesse dia de Cristo Rei, abraçarmos a verdade. Não a verdade parcial. Esse tempo onde muitos buscam aí os seus líderes na internet, ou buscam pesquisar sites onde tem a verdade que lhe agrada, a verdade que ele quer escutar. E aí você abraça essa verdade como a única possibilidade, quando na verdade ela é apenas algo efêmero, algo real, algo sobrenatural. Ou como diz o outro, a verdade é Jesus. E Jesus, ele não faz arminha. Ele não defende bandido bom, bandido morto.
Ele não cria brados aonde separa pessoas. Jesus, ele é presente, ele é real, sempre caminhando no meio do povo. Não fazia parte das elites sacerdotais, não fazia parte das elites do poder e do dinheiro. Ele sempre esteve andando com os pecadores públicos. Que possamos nós também, nessa data de hoje, celebrando a vocação do leigo e da leiga, celebrando a nossa vida, reconhecermos nossas capacidades de vivermos um dia de cada vez, mas com testemunho da verdade, do reino que já está no meio de nós. Como diz Dom Adriano Hipólito, o céu começa aqui. Que Deus nos ajude. Eu sou Daniel Nonato.